Número 10. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, por estar aqui mais uma vez. É a segunda vez esse ano que eu estou aqui ministrando a palavra do Senhor. Um abraço do meu amigo pastor Daniel e toda a igreja Adevec Leandro. Oh, glória. Todos acharam o texto? Jonas capítulo de número 3, versículo de número 10. Jonas capítulo 3, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor Jesus: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes farias, e não o fez. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Você um pouquinho de água funcionando em nome de Jesus? Livro do profeta chamado Jonas. Há algo muito interessante que precisa ser bem minuciosamente buscado nesse texto. O pastor Daniel me mandou uma mensagem e me perguntou: Ezequiel, você pode ministrar no início da campanha? Eu falei: meu amigo, com todo prazer. E quando ele me deu esse tema, o meu coração ardeu, porque falar de Jonas é falar de missão, e falar de missão é falar em se movimentar, e falar em se movimentar é falar em tirar aquele crente parado para fazer alguma coisa para o céu. E a Bíblia ela é linda em mostrar as qualidades e de não esconder os defeitos de ninguém. Eu não sei o que você veio ouvir nessa noite, mas eu tenho uma palavra do céu para entregar para a minha e para a tua vida nessa noite. O profeta Jonas, o seu nome já traz algum esclarecimento. Jonas no original ele significa mensageiro. Em algumas traduções também vai chamar de pombo. Quem não lembra da Segunda Guerra Mundial, quando alguém tinha que mandar uma mensagem, pegava-se um pombo, amarrava a mensagem no pé do pombo, soltava ele, o pombo ia direto aonde precisava ir. Só que agora o pombo não quer mais ir aonde precisa ir. Eita! Diz a Bíblia que Deus chama Jonas para uma obra. O interessante é dizer que quando Deus chama alguém para uma obra, Ele não pergunta se você vai gostar de ir na obra, apenas te chama e diz: levanta e vai, porque eu tenho pressa em fazer a obra. Deus não precisa da sua opinião, Deus não precisa da sua ajuda, Ele só precisa da sua disponibilidade. Eita! E vou falar logo no início da mensagem: e se você não quiser fazer, tem mais 7.000 que é melhor do que você, mais qualificado do que você, canta melhor do que você, pega melhor do que você, e Deus está dizendo: mas eu quero usar você. E a Bíblia vai dizer que Jonas, filho de Amitai, a Bíblia diz que no capítulo 1 de Jonas, no versículo 1, a Bíblia diz que: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. O 2 vai dizer: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Eu começo a entender que o povo de Nínive, lembrando que Nínive é a capital da Síria, lembrando que Nínive é a capital, oh glória, da Síria. Quem são os assírios? Os assírios na época eram os dominadores do mundo, porque onde a Síria passava, ela destruía, ela quebrava, ela fazia o que precisava fazer. E a Bíblia diz que Deus levanta um profeta chamado Jonas, como eu disse, mensageiro, pombo, dizendo: oh glória, levanta rapaz, eu tenho um trabalho para você. Mas o problema de hoje é que estamos querendo escolher lugar para onde temos que ir. Eita! Porque profeta agora quer ir no lugar só se tiver carro na porta. Eita! Só se tiver, oh glória, hotel de 5 estrelas, oh glória. Mas Jesus, quando ia fazer a obra, ia na canela, irmãos. Não estava no bom de vez em quando, no jumentinho. Eita! Deus, oh glória, Jesus, quando ia fazer a obra, Ele não escolhia lugar, não escolhia cidade, não escolhia pessoa. Se tem 20 ele vai, se
problema daquele que é rebelde, ele costuma querer corromper quem está à tua volta. Eita, está repreendido todo espírito de rebeldia. Se não quer fazer, se não quer ir, fica você parado, mas deixa o próximo fazer. A Bíblia diz que Jonas resolve na sua mente pequena, lembrando o profeta, que a sua mente é pequena. Eita glória! Quem põe coisa grande em você é o Espírito Santo. A mensagem que balança, o louvor que estremece, não vem de você, a glória, não vem da terra, vem do céu. Eu costumo dizer que nós somos apenas um cano aonde a água passa, mas lá em cima, se fechar o registro, não passa nada, não tem nada, não é nada, é a honra dele, a glória dele, é do jeito dele, é como ele quer, é da forma dele. A Bíblia diz que o profeta Jonas, ele resolve fugir. Olha a mente pequena do profeta. Diz a história que 50 anos depois da morte de Eliseu, Deus levanta Jonas. Por quê? Há uma necessidade de ter um profeta, irmãos. Há uma necessidade, porque se cessar a profecia, a casa se corrompe. Se não tem um profeta disponível para abrir a boca para dizer, está em adultério, está em pecado, é mentiroso, é filho do diabo, se corrompe a casa. Mas só que agora Deus precisava do profeta. O profeta resolveu dizer não para Deus. Quem és tu, homem pequeno que não serve para nada, que não vale nada, se Deus não te dá valor, se Deus não te levantar, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não sirvo para nada. Deixa eu liberar uma palavra para você. Quem era você antes de Deus fazer você quem você é hoje? Falei. Aonde você estava, ou aonde você estaria, se Deus não tivesse te achado na boca de fumo, na porta do umbral, segurando o fuzil. E a Bíblia diz que o profeta Jonas, que foi levantado, porque Deus precisa de um profeta, disse não para Deus. Mas como você vai dizer não para aquele que é todo poderoso, que manda no céu, manda na terra e faz o inferno andar de marcha ré? E muitas das vezes nós falamos não para Deus sem falar palavra alguma. Sabe por quê? O teu comportamento diz quem você é. Falei. O teu comportamento mostra para Deus, levantei ele, mas está querendo, não quer fazer a minha obra, ou quer fazer de qualquer maneira. O que Deus tem no céu é tão grande, tão importante, que se preciso for, ele quebra um vaso, põe outro no lugar, mas o que ele precisa fazer, ele vai fazer. Mas a questão aqui é o arrependimento. Isaías disse, nossa diaconisa Brenda falou, mas quem pregará? Quem deu crédito à nossa pregação? Mas alguém precisa pregar. Só que o problema de Jonas era algo pessoal. Irmãos, se você levar a obra de Deus no pessoal, tu não vem para a igreja. No Cassi, quando eu recebi essa palavra, a minha alma tremeu. Eu falei, Jesus, eu vou entregar o rolo, eu vou falar, eu não vou guardar, eu vou falar. Se levar para o pessoal, não vem para ensaio. Se levar para o pessoal, não sobe monte junto. Se levar para o pessoal, não toma ceia. Só que Deus precisava de um profeta para ir para Nínive. Só que primeiro Deus tinha que tratar do profeta. Falei. O profeta disse, não vou. Aí Deus disse, você vai. O profeta disse, não quero. Deus disse, você quer. O profeta disse, assim eu não vou. Deus disse, assim você quer, assim você vai, porque o poder é meu, a vontade é minha. A Bíblia diz que Deus precisava de um profeta. Só que o profeta endureceu o coração, fechou a cara, fez biquinho, bateu o pé no chão e Deus disse ao profeta, quem é você, rapaz? Te conheço, te tirei da lama, te levantei, te exaltei e agora tu quer contender com o Criador? Deus sabe como tratar o profeta. Ele precisava de um profeta em Nínive, mas para isso
ele precisou tratar do profeta no caminho para Jope. Falei. A Bíblia diz que quando Jonas, no capítulo 1, no versículo de número 3, e Jonas levantou-se para fugir de diante da face do Senhor. Só que o salmista vai dizer no Salmo 139, para onde fugirei da teu espírito? Se eu vou para o alto monte, lá o Senhor está. Se eu faço a minha cama no céu, o Senhor está também. Ele está dizendo, não tem como fugir, não dá para se esconder, eu sei onde você anda, eu sei onde você dorme, eu sei onde você trabalha, eu sei com quem você conversa. O profeta resolve dar um jeitinho para fugir do que Deus tinha para ele. Mas todas as vezes que o chamado, que o escolhido por Deus quer fazer da sua forma, Deus sempre vai apertar ele. Ou aperta a família, ou aperta filho, ou bota enfermidade, ou quebra ele, ou faz alguma coisa, mas Deus faz. Sabe por quê? A Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta vazia, sem antes de cumprir tudo que lhe apraz. A Bíblia diz que ele vai, e Jonas levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. Aqui está dizendo que Jonas queria fugir para Tarsis, ficava 4.000 quilômetros fora da posição da onde Deus queria ele. 4.000 quilômetros. Deus disse para ele, vou te dar corda. Porque sabe como Deus trata o profeta? Dando corda. Ele deixa você andar, irmãos. Ele deixa você ir. Ele deixa você fazer biquinho. Eu não quero ir para o ensaio hoje. Não gostei da forma que a irmã falou comigo. Eu não quero ir para o ensaio do varão hoje. Para que essa palavra tão dura? Eita, e Deus está dizendo, dou tempo para você. Só que o perigo que o tempo que Deus dá para a gente é que ele pode acabar causando ferida na gente. Porque Deus prefere ferir do que perder. Falei. Tu não conhece um profeta desobediente? Que Deus fere ele, mas não perde. Quem ama a sua casa aqui? Quem ama a sua família? Todas as vezes que Deus falar para você ir, lembra do que você fez agora que você levantou a mão. Porque o que está em jogo não é só você, é a tua família, é a tua casa, é o teu casamento. Eita, Jonas disse, vou descer. E o pior é que ele pagou passagem ainda. Vai pagar para ver até quando, varão? Vai pagar para ver até quando? Deus está dando sinal, Deus está mostrando, e você está questionando. Mas Deus não falou comigo, não foi com o irmão do lado, não, é contigo mesmo, rapaz. Tem gente, tem irmã com chamado de missionária, mas não consegue tirar um minuto para orar. Aí bota a culpa no filho. Nossa, esse filho não me dá tempo para orar. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado com a pedra de tropeço, Deus costuma tirar, hein? Não ponha nada como empecilho para você fazer a obra, porque a obra vai ser feita de um jeito ou do outro. E o profeta Jonas, ele vai, paga a passagem, entra num barco que não era para ele entrar. Falei. Enquanto você entrar em lugar que não é para você entrar, a tua vida vai andar para trás, você não vai conseguir alcançar objetivos. Qual era que Deus falou para ele? Vai para Nínive, capital da Síria. Eu vou para Tarsis, 4.000 quilômetros. Mas sabe qual é o bom? Deus pegou Jonas no meio do caminho. Assim diz o Senhor para alguém aqui nessa noite: eu vou te pegar no meio do caminho. No meio do caminho eu vou te pegar e você vai voltar a fazer o que é preciso fazer. E o problema é que Jonas entrando nesse barco, ele não está colocando só a vida dele em risco, está colocando a vida do dono da embarcação também. Irmãos, se você quiser pagar preço, beleza, mas cuidado com quem você está levando contigo. Você pode estar levando o teu ministério, falei. Você pode estar levando o teu pastor, você pode estar levando o grupo. Cuidado com a desobediência, que isso pode trazer um agravo para a vida espiritual da igreja, e a responsabilidade é sua. Jonas disse: vou para Tarsis, vou entrar no barco em Jope, vou descer, me esconder lá no fundo e vou dormir. O problema, irmãos, é que os profetas de hoje, não são todos, estão vivendo o sono da indolência. Mas lá em Efésios capítulo 5, versículo 14 vai dizer: desperta tu que dormes. Eita, Deus está dizendo, profeta, está na hora de
posiciona a indolência, levanta, sacode a poeira, olha para o alto, pede socorro, pede ajuda, que Deus do céu vai te dar condição. Está fugindo? Está colocando pessoas em risco? O barco, diz o texto, que o vento começa a soprar. Mas a culpa foi de quem? O profeta fugiu. De quem é a culpa? De Jonas, o mensageiro, o grande pregador, o grande homem de Deus. Está pensando que o mistério que você fala, ou a profecia que você entrega, faz de você melhor do que alguém? Do céu todos são ovelhas de um só pastor, ô glória. Quanto mais Deus dá o vaso, mais Deus cobra do vaso. E o vaso, e o profeta, no barco, botando os outros em risco e dormindo. O problema daquele que dorme, quando é para estar acordado, que o inimigo pode chegar e roubar tudo e você não vê. Falei. Pedro falou que o nosso adversário está ao nosso derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar, e você está dormindo, com raiva da irmã, só porque ela falou uma coisinha mais dura e você não gostou? Que evangelho é esse que estamos vivendo? Jonas torceu o nariz e disse: não vou, não quero, e não há quem faça eu ir, até o céu determinar que ele ia chegar aonde precisava. A Bíblia diz que aquele povo estava pecando. O povo de Nínive estava vivendo um período de tanta apostasia, né? Pecando, vivendo uma vida de promiscuidade, e Deus precisava de alguém para ir lá, colocar o dedo no nariz e dizer: assim diz o Senhor. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Está aguardando o profeta sapatear, bater palma na sua casa e falar do pecado do seu filho, do seu marido. Não, tem boca de Deus lá. Quem é? É você. Aleluia. É você que é a boca de Deus lá. Aleluia. Deus precisava de alguém com uma boca para emprestar, para profetizar. Só que o lado que Jonas está vendo aqui é o lado que ele levou para si próprio. Como assim, Zé? Que eu não entendi, vou te explicar. Jonas levou para o lado pessoal. Disse alguns historiadores que Jonas tinha ressentimento daquele povo. Eita, tanta gente indo para o inferno, irmãos, por conta de não liberar um perdão. A Bíblia diz que quando você chegar para ofertar, quem ofertou aqui, se você lembrar de alguém que fez algo contra você, não é o que você fez para alguém, mas é algo que alguém fez contra você, deixa a oferta de lado, vai até o irmão, peça perdão para ele, se acerta com ele, aí a tua oferta vai ser aceita e vai chegar no memorial de Deus no céu. O problema aqui é que Jonas estava ressentido. Lidar com crente magoado é difícil, né? Lidar com crente magoado é difícil. Tu olha para ele e fala: sangue de Jesus tem poder. Está olhando para ele, misericórdia. Tu chega na igreja, você não pode dar paz do Senhor mais alto para ele, que ele já fica: misericórdia, está querendo me perturbar. Eita! O problema de Jonas era pessoal. Enquanto você não dividir, enquanto você não viver com evidência o que Deus tem na sua vida, você vai ficar na carnalidade. Eita, a tua luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra as potestades. A história fala que o Deus dos assírios chamava-se Dagon. Dagon era metade peixe e metade homem. Então Jonas está levando o que era uma coisa espiritual para o lado pessoal. Tem gente que não consegue liberar perdão. Tem gente que está 15 anos na igreja, mas todas as vezes que ele vê a tal pessoa, que ele vê a tal pessoa, o coração dele arde, porque não liberou perdão ainda. Glória a Deus. Enquanto tu não limpar o teu coração, como disse nosso irmão aqui, bênçãos são retidas na sua vida. Enquanto tu não liberar o que precisa ser liberado, a obra é travada. Mas quando você falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu preciso, porque não é por mim, mas é pela tua obra. Eita, não é por mim, mas é pela necessidade da obra. E a Bíblia diz que Jonas entra no barco, põe o pessoal em perigo, e Deus resolve soprar o vento.
E depois que o vento sopra, o mar fica revolto. Depois que o vento sopra, o barco começa a balançar. Diz a Bíblia que depois que Jonas, e outra coisa, Jonas sabia que era com ele. Jonas sabia que ele faz. Desce mais ainda, vai para o porão. Todo mundo jogando sorte e está Jonas. Até a hora que o dono do barco disse: olha, o rapaz, ô dormente, levanta o dormente, está na hora dormente. Ai, Jesus. Não dá para me sacar não, misericórdia. Ô dormente, acorda dormente, está na hora dormente. Tem gente, irmãos, que nem o balançar do barco faz ele entender que Deus está chamando para a obra. Meu Deus, é forte. Tem gente que o mar está balançando, olha, o barco está entrando água, ele não está nem aí, não está vendo os sinais. Ai, Jesus. Segura, Jesus. Tem gente, irmãos, que é tão ruim, que está sofrendo na carne, mas não está entendendo o sinal que Deus está dando. Ô dormente, levanta, pede ao teu Deus. Quem é tu? Da onde tu veio? Qual é a tua ocupação? Sou hebreu. Tu é o que? Hebreu? Eu sirvo ao Senhor dos senhores. Então a culpa é sua, né? Então levanta, ora o teu Deus para que esse barco venha parar e essa tempestade venha se acalmar. Já parou para pensar que a culpa pode ser sua? Que isso, Ezequiel? Eu vim aqui para ouvir que eu sou bonitinho e vou receber o céu, por isso não vai, irmãos. Já parou para pensar que pessoas estão morrendo e a culpa pode ser sua? A casa está virada de cabeça para baixo e a culpa pode ser sua ou minha? Glória a Deus. É tempo de arrependimento. É a palavra que o pastor me deu. Mas como se arrepender se aquele que precisa pregar não está na posição? Sabe por que muitas pessoas da sua família, da minha família, não vêm para a igreja? A culpa é minha. Sabe por quê? No comentário do WhatsApp da família, sempre sai uma palavrinha a mais. Na reunião dos primos, sempre sai um palavrão. Eita! Aí alguém está dizendo: como que eu vou seguir a um Deus que ele serve se ele fala de uma coisa, mas vive outra totalmente diferente? Ô dormente, levanta, rapaz. Tu não é hebreu? Ora o teu Deus. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque Deus vai cobrar de muitas pessoas. Deus vai cobrar de muitas pessoas. E Deus estava tratando do profeta. Algumas vezes Deus trata o profeta no deserto, outras vezes no vale, outras vezes no barco afundando. Aí eu costumo dizer: vai querer fazer quando você está bem? Ou vai esperar ir para o deserto, ir para o vale, ou o barco balançar e entrar água para fazer a vontade de Deus? E agora o que eu faço? Joga sorte. A culpa é de quem? Não, a culpa é minha. Quer ver o avivamento chegar na sua casa? Reconheça seus defeitos e peça ao Senhor misericórdia, que Deus vai realizar uma grande obra. O profeta disse: a culpa é minha. O que eu faço? E outra coisa, o texto vai dizer que ele jogava as fazendas. Fazendas aqui são riquezas. Glória. Tem gente perdendo dinheiro. Ai, Jesus. Porque você não foi fazer o que precisava ser feito. Já parou para pensar que uma palavra que você tinha que levar, que você não levou, tem alguém precisando, passando necessidade? E a culpa é sua. Deus te deu um sonho, Deus te revelou no monte, Deus falou contigo na rua, e tu está dizendo: será que foi Deus que falou comigo? Cuidado para não ser cobrado de você, meu irmão. Ele disse: ó, a culpa é minha, o que eu faço? Me lança no mar. Quando você reconhece, tu está dizendo: Deus, faça em mim de novo. Eu pensava que eu era, mas eu nunca fui. Mas a partir de hoje eu vou ser diante da tua palavra. O profeta Jonas é lançado no mar. Quando ele cai na água, o mar se acalma.
Porque problema identificado é problema solucionado. Tem gente que conhece o problema, mas cruza o braço para olhar a solução. O pastor, eu vi um defeito assim, assim, assim. Tudo bem, mas você, cadê a solução? Não, missionária, mas eu vi um defeito na irmã assim, assim, assim. Tudo bem, cadê a solução do problema? Se você não tem solução do problema, fica quieto, irmãos. Vai orar, peça a Deus discernimento, para Deus mostrar para a pessoa. Se tu não sabe o que falar, não fale na hora errada. Jonas disse: eu sou o problema. Lançaram no mar, a tempestade se acalmou. Engraçado, era para Jonas ir num barco tranquilo, chegar a Nínive tranquilo, só que agora Jonas arruma um barco diferente. A Bíblia diz que um grande peixe pega Jonas. 3 dias ele passa no ventre do peixe. E a oração mais linda que tem na Bíblia, a oração de Ana, a oração de Elias, mas a oração de Jonas, a oração do reconhecimento. Senhor, oh glória, eu pequei, Senhor, eu não dei ouvido à tua voz, mas eis-me aqui, Senhor. Eita, Deus está dizendo: vai esperar chegar o problema para fazer, ou vai fazer com o problema quando o problema chegar? Tem gente no hospital querendo fazer, mas não tem mais tempo. A oportunidade passou para outro. Tem gente dizendo: Senhor, me dá mais uma oportunidade, me tira do leito do hospital, que eu faça a sua obra. Deus está dizendo: eu conheço teu coração, rapaz, eu conheço teu coração, mulher. Não vai sair, vai ficar. Já levantei outro, já botei para fazer a minha vontade. Tem gente sofrendo, era para estar sorrindo, mas está chorando. Era para estar marchando, mas está no leito do hospital, está em casa estacionado. Por que, Ezequiel? Porque não quis dar ouvido à voz do Senhor, não quis ouvir o que Deus falava. Oh glória, e a Bíblia diz que o grande peixe pega Jonas, e por 3 dias, a Bíblia diz que ele fala: por 3 dias fiquei no ventre da terra, fiquei no inferno. Glória, glória. A Bíblia diz que o grande peixe chega à praia de Nínive, vomita Jonas. Quer chegar andando ou quer chegar bonito? Quer chegar marchando ou quer chegar empurrado? Eu costumo dizer que tem crente que é que nem carro velho. Como Ezequiel? Só pega na base do empurrão. Se parar de empurrar, desvia, casamento acaba, não vem para a igreja, aí Deus está prova. Ele está dizendo: me tira dessa prova, Senhor. Você está dizendo: não tiro da prova, se tira, morre. Vomitado, chega em Nínive. Encerrado. E a pregação de Jonas, coração quebrantado, depois está quebrado, faz tudo, né? Aí o pastor fala: tem oração meia-noite, eu? Subindo no 3 horas da manhã, eu? E sai, eu vou. E que a pé também vou. É melhor fazer com as suas forças que você tem, do que fazer com a ajuda dos outros depois. Hoje você pode caminhar para a igreja, amanhã você pode ir empurrado. Hoje você está com disponibilidade para subir monte, mas amanhã você pode subir carregado. E a pergunta que não quer calar é essa: qual parte você escolhe? Ir pelo amor ou ir debaixo da terra? A Bíblia diz que Jonas traz uma pregação que ele nunca pregou antes. Sabe por quê? O vale faz a gente ficar bem melhor do que éramos antes. Todos que passam pelo vale, pela mão do oleiro, sai melhor. É ou não é? Deus teve que pegar o Ezequiel, quebrar em 1000 pedaços, fazer de novo. Para quê? Para que a obra dele viesse a ser feita. E a pregação de Jonas era: arrependa-te, daqui a 40 dias virá a mão do Senhor e vai destruir tudo. Não precisou de muita coisa, não precisou de muito auê, só precisou de fazer a vontade de Deus. Tem gente na campanha, 20 dias de campanha, 20 semanas de campanha, 7 meses de campanha e não recebe nada. Por quê? É desobediente. Não consegue cumprir o que Deus manda cumprir. E o profeta Jonas prega e há um grande arrependimento.
Só que o profeta ainda precisava ser tratado. Porque tem vezes que tem que passar no vale, na gasoleira 2 vezes, irmãos. Porque tem gente que é ruim demais. Tem gente que é carne de pescoço, irmão. Tem gente que quanto mais ele é pisado, mais diz, não quero, não vou, não faço, assim não aceito. Aí Deus vai esmagando, vai pisando, vai fazendo chegar onde precisa. Mas o problema de tudo isso é que pessoas estão chegando muito feridas. Porque Deus tem que ferir, mas não precisava, irmãos. É tão simples fazer, né, diaconisa? Lembra, Sandra? É tão simples. É só ir, irmãos. É só fazer, irmãos. É só ir. Não tem. O evangelho não é difícil, irmãos. O evangelho é fácil. Sabe quem dificulta o evangelho? Somos nós. Quer se esconder, quer dizer que não. Aí eu estou dizendo, meu filho, o caminho é tão fácil, irmão. É só você passar para fazer. Difícil é chegar no céu, mas fazer a vontade de Deus não é tão difícil, não, irmão. O que é pecado? Querer pecar ou não pecar, irmãos. O problema de Jonas aqui é que Jonas, ele, como eu disse, deixou levar para o lado pessoal. O problema de Jonas aqui é que ele teve que passar na moeda para chegar onde Deus queria. Mas só que não era necessário, irmão. Eu profetizo nessa noite, irmãos, que esse coração de pedra para a obra de Deus, Deus vai quebrar e vai fazer um coração novo, sensível para a obra. Deus precisa de um profeta, mas um profeta obediente. E tem profeta que só sabe entregar, mas não sabe receber. Só sabe entregar, mas na hora que é com ele, não é comigo não. Comigo não é assim. Deus quiser falar comigo. Que história é essa, irmão? Deus levanta o profeta Jonas para fazer a sua obra, mas o problema, irmãos, é que ele chegou quebrado. Quem tem mão foi assim? Levanta a mão assim comigo. Quem tem 2 mãos foi assim? Irmãos, aproveita que tem 2. Aproveita, irmãos. Porque vai chegar um tempo em que você vai querer fazer e você não vai ter condição nenhuma. A Bíblia diz que Jonas prega a palavra e o povo se arrepende. Mas não era necessário tanto daquilo, irmãos. Tem gente com marcas que não eram necessárias, mas a culpa não foi do diabo e nem de Deus. A culpa é nossa. Para encerrar, e Deus se compadeceu do povo, não pelo profeta, porque pelo profeta a Bíblia diz que ele sentou, cruzou a perninha e ficou vendo, opa, vai cair o fogo do céu, vai matar todo mundo. Vai não, não vai matar ninguém não. É o Deus que salva, é o Deus que cura, é o Deus que transforma, porque nós queremos um Deus para nós, mas para os outros pegamos um Deus assassino. Ô glória, mas Deus não é isso, irmãos. Ô glória, Deus é amor, mas também é fogo consumidor, eu sei, mas o que nós temos que pregar, irmãos, é vida e vida com abundância. Aleluia! Dá um microfone na mão do cara, só prega a morte. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Vai morrer filho, vai morrer, tu não vai morrer nada, irmão. Nós conhecemos um Deus de misericórdia. Se você não morrer, o Senhor não morrer, por que você deseja uma morte para os outros? Jonas cruzou a perninha, vai morrer. A Bíblia diz que Deus faz uma problema crescer. Aí Jonas vê aquela sombra, eita, que sombra boa. Na mesma proporção que ela cresce, na mesma proporção Deus destrói ela. Aí ele fala, Deus, que Deus ruim você é, eu quero morrer. Aí Deus diz para ele, rapaz, como é que você pode se compadecer de um abobreiro e não se compadecer das almas que estão perecendo? Costumo dizer, olhamos para a nossa barriguinha e dizemos assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, irmãos, há muita alma necessitada, precisando de Jesus, esse mesmo que te salvou, esse mesmo que te mudou, esse mesmo que te moldou, ainda pode salvar, transformar e curar. Amém. Deus, glória a Deus. Encerrei. Jonas foi ensinado. O povo foi salvo não por Jonas, mas porque Deus é um Deus misericordioso. E é esse Deus nessa noite que te chama para o arrependimento. O tempo de arrependimento chegou para os ninivitas. 120 mil moradores. O tempo do arrependimento chegou. Eu profetizo. Quantas pessoas tem na sua casa
casa? São 2, são 3, são 4, são 5? Eu não sei, mas eu profetizo que o tempo do arrependimento chega na sua casa, oh glória, e Deus vai dar condição para mim e para você, em nome de Jesus. Amém e amém. Encerrei.